Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quando se fala sobre revestimento, o termo revestir, ele aponta para colocar-se uma roupa em volta. Revestir, no grego, ele aponta para pôr roupa em volta. Mas quando se fala sobre revestimento pelo Espírito Santo de Deus, na busca pelo Espírito Santo, a gente não fala de algo por fora, roupa em volta. Meu Deus, obrigado. Agora já era. Agora pode deixar o sol correr solto. Mas quando se fala sobre revestimento pelo Espírito Santo, a gente não está falando de nada por fora. Nós estamos falando de um revestimento, de um preparo, de dentro para fora. Porque o Espírito Santo ele vai trabalhar em áreas que nós não podemos ver, áreas que nós temos dificuldades. Enquanto Jesus ele foi para o Calvário, e logo na sua ressurreição, ele se apresentou para os discípulos e disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar convosco o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias. Eu queria pensar com você um pouquinho que o Espírito Santo, esse amigo, ele não está com a gente segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é isso. Não é isso. Quando você vai estudar a etimologia da palavra, estar todos os dias também significa não só os dias de calendário, mas os dias de dificuldades, de angústia, de provação. E os dias que nós estamos vivendo hoje são dias extremamente probatórios. São dias de provações intensas. Talvez você veja aqui hoje, veio com a expectativa de que Deus fosse falar alguma coisa para a sua parte física, mas Deus ele quer falar nessa noite sobre algo para o seu espírito, porque no dia da angústia, no dia da escassez, no dia da falta, no dia da dor, no dia que a despensa estiver vazia, no dia que a porta de emprego fechar, no dia que a enfermidade talvez bater a porta, no dia que tudo der errado, é esse Espírito que vai te fortalecer, é esse Espírito que vai te manter de pé, é esse Espírito que vai falar para você assim: caminha mais um dia, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. E no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1 e verso 2, diz assim: Jesus, cheio do voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Eu pedindo a Deus uma palavra, eu falei: Senhor, pode parecer muito fácil falar sobre a pessoa do Espírito Santo e ser revestido por Ele, mas não é algo tão simples. Se falar de revestimento, nós temos inúmeras passagens que falam sobre revestimento. Efésios 6,10, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas lados do diabo, nos dias maus. Tem vários, mas você tem que ligar aquilo que é feito fisicamente, porque a armadura ela aponta para o físico, numa visão espiritual. Mas quando você fala diretamente, sem acessórios, sobre ser revestido do Espírito para permanecer de pé no dia mau, essa palavra vem de cara. E eu li ela e falei: Senhor, realmente. Jesus ele saiu de um período, ele estava cumprindo uma missão, aqui ele está começando o ministério, aqui ele está começando a atender o chamado,
E abrindo parênteses, você que veio aqui essa noite, você que entrou por essas portas, sentou nesse banco, você não veio passear, você veio porque Deus te fez um chamado. Deus te fez um chamado. E ali ele foi atender o chamado, logo no início, e logo de cara, ele já estava cheio do Espírito, porque ele estava em jejum e oração. Primeira coisa, não tem como ser cheio do Espírito, revestido do Espírito, se não houver oração, jejum e palavra. Pode faltar tudo. O instrumental pode faltar, pode não ter instrumento nenhum, pode não ter microfone nenhum, pode não ter banco nenhum. Mas, meu irmão, vou dizer uma coisa para você: aonde existe um joelho dobrado, uma vida de oração e uma vida de palavra, Deus começa a reverter tudo ao seu redor. Ele começa a reverter todas as situações. Ele começa a descortinar situações e você passa a entender qual é o propósito de você estar aqui hoje atendendo ao chamado do Espírito Santo. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, e o sinal para o qual ele foi cheio do Espírito foi quando ele, ao ser batizado por João, ele levanta das águas e aí os céus se abrem. Os céus se abrem para quem é revestido do Espírito Santo. Vamos ver se você pegou. Os céus se abrem para quem é revestido do Espírito Santo. A maioria está pegando. Os céus se abrem para quem é revestido do Espírito Santo. Os céus se abrem, irmãos. Não tem porta de bronze, nem ferrolho de ferro. Não tem céu de bronze. Ah, o céu está de bronze. Tá bom, o céu pode estar de bronze, mas aquele que fez os céus, a terra e manda debaixo da terra, me revestiu do seu Espírito. Então, no popular, não tem tempo ruim para homem e mulher de Deus. Não tem. Pode acontecer tudo ao teu redor, mas nada nessa terra vai te destruir se você for revestido do Espírito Santo. Jesus, ele sai e ali a pomba, os céus se abrem e vem aquela pomba. Vendo aqui? Vem aquela pomba, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. E quando os céus se abrem, Deus faz questão de declarar acerca de Jesus: esse é, esse é, esse é, esse é, esse é, esse é, esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Quando eu sou revestido do Espírito Santo, além dos céus se abrirem, Deus faz questão de liberar uma declaração. Sabe o que é declaração? Documento ratificado, confirmado por cartório na justiça. Ou seja, nada e ninguém quebra o que está ali declarado. Lavrado em cartório, selado. Pode acontecer o que for, qualquer pessoa pode dizer o que quiser, mas quando você pega o documento, fala assim: ó, eu tenho documento, eu tenho documento, eu tenho documento, eu tenho documento, eu tenho documento. Cadê quem tem documento aqui? Cadê quem tem documento aqui? Eu tenho documento. Qual é o documento? É o livro da vida que está com o meu nome escrito para a eternidade. É o documento oficial. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. O mesmo Espírito que nos reveste, ele nos reveste com propósito. Você pode dizer para quem está do teu lado: o Espírito de Deus. Não, irmão, desse jeito você só sussurrou no ouvido dele ou dela. Vamos tentar de novo, tá? Vamos tentar de novo. O Espírito de Deus
te revestiu com propósito. Então, não perca o foco. Perca o foco não. Perde o foco não, irmão. Perde o foco não. Não perde o foco. Para onde a gente vai ver isso? Aqui. Quando a gente vai ver depois, nessa mesma palavra, depois do verso 3 em diante, Satanás ele começa a arrebentar. Arrepia, mas ele arrebenta, ele faz de tudo, traz todas as propostas possíveis, propostas de glória terrena, glória sobrenatural e glória emocional, glória espiritual. É quando ele fala assim, só me adora, só me adora, só me adora. Porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros que o adorem em... Então significa que Satanás queria fazer com que a glória de Deus fosse dividida ou totalmente voltada para Ele. Satanás queria tirar o foco de Jesus. E nos dias de hoje o adversário está querendo tirar o foco de muita gente. Não é fora, é dentro da igreja. Você tem que ficar ligado, irmão. Você tem que ficar atento, tem que estar perceptivo. Você não vai espiritualizar tudo, mas você vai usar o equilíbrio racional e espiritual para entender o que vem da terra e o que vem dos céus, o que vem da terra e o que vem de debaixo da terra. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Você está vendo flores hoje na sua vida? Não precisa responder não, fica tranquilo. Porque se eu falar aqui mais uma vez, tem gente que vai falar, não, eu estou vendo é galho, estou vendo é espinho, estou vendo é... Fica tranquilo, vou nem te perguntar de novo. Mas eu não estou vendo flores não, irmão. Eu estou vendo um cerco se apertando cada vez mais. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. Servir a Deus hoje não é algo opcional, é uma necessidade para ter vida eterna. Antigamente as pessoas falavam assim, não, se eu não for para a igreja hoje, mas eu vou amanhã, né? Eu vou amanhã, porque Deus ele entende, Ele conhece meu coração e tal. Ele é misericordioso. Irmãos, a mesma Bíblia que diz que Deus é misericordioso, também diz que se nós o negarmos o Filho, nós seremos negados também no dia da redenção. Então, o que está acontecendo? O adversário está querendo distrair a humanidade, mas principalmente a igreja do Senhor, para que os dias vão passando e aquilo que a gente tinha que fazer hoje, o propósito que tinha que se cumprir hoje, eu cumpro amanhã. Não, amanhã eu começo isso. Não, amanhã eu começo essa caminhada com Deus, amanhã eu começo. Mas quem disse que o amanhã nos pertence? O Espírito Santo está aqui hoje, revestindo a nossa vida de dentro para fora, para nos preparar e nos sustentar para aquilo que nós não sabemos que vai acontecer daqui a pouco. Esse é o propósito, não é a função do Espírito Santo, é o propósito dele. Ele está junto conosco, em nós, com um propósito. E ser revestido do Espírito Santo aponta para preparar a nossa vida para o dia da provação, o dia do deserto. Se não fosse assim, o médico Lucas não teria escrito o Evangelho, coletado todas as informações, porque o Evangelho de Lucas é o que mais tem detalhes sobre o ministério de Jesus. Mesmo Lucas sendo um médico, mas ele fez questão de pegar cada detalhe. Cada detalhe. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, fala que nesse mesmo contexto, nessa mesma palavra sobre a tentação de Jesus, fala que Jesus foi levado ao deserto e foi posto entre as feras. Será que você pode entender isso? Jesus foi posto entre as feras.
Que isso, Alberto? Então, Deus ele coloca a gente no meio das feras. Não, irmão. É porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar sujeito a todas as feras. E as feras não são naturais, são sobrenaturais, espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste século, deste mundo mau, que não tem pena da igreja. Está achando que o inferno tem pena da gente? Não tem. Porque se não fosse isso, Salmos 46 não diria: não dormitará e nem cochilará o guarda de Israel. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Ele não dorme. Você pode até fazer escala, meu irmão. 12 por 36, 24 por 36, não sei quantos por 36, não importa. Você pode fazer plantão, mas o guarda de Israel não dorme, não faz plantão, não cochila, não pisca, não tira férias, não tira troca de turno. Ele não sai do lugar, porque a terra é o estrado dos seus pés. Então onde nós estivermos, os olhos dele estão sobre nós. Opa, peraí, meu filho está precisando de ajuda, minha filha está precisando de ajuda, meu filho está quase caindo, está quase desistindo, está quase entregando os pontos. Espírito Santo, dá um gás aí. E o Espírito Santo fala assim: tranquilo, estou fechando agora. E ele fecha as brechas através de jejum, oração e palavra, e você recebe o renovo do Espírito Santo. Ser revestido do Espírito tem um propósito: é nos guardar para os dias maus, preservar a nossa vida para o tempo da provação. E quando o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 2 diz assim: onde durante 40 dias, quarenta aponta para amadurecimento, e não é tempo mais de andarmos como meninos, não é tempo mais de andarmos com milindres. Eu amo você, meu irmão, minha irmã, mas é isso que está dizendo aqui. Quando Jesus passa 40 dias no deserto, acabou o milindre. Acabou o milindre. Você já é adulto. Você já é adulto. Sabe o que significa isso? Não é que Deus ele não tem sensibilidade. Não é. É porque criança não supera a provação. Criança não. O adulto sim. Porque o adulto ele tem consciência dos recursos que ele pode usufruir para passar o dia da provação. Mas a criança não. A criança precisa de um adulto. E nós, na figura espiritual, somos crianças, porque dependemos do Pai, mas os nossos comportamentos precisam evoluir todos os dias. Eu não posso mais me chatear por tudo que eu escuto, porque às vezes uma palavra simplesmente serve só para me distrair. E aí, quando eu já estou na metade do caminho, do chamado de Deus para a minha vida, vem o adversário e me atravessa com uma palavra, e eu paro pelo meio do caminho. É o dia da provação. Quantas pessoas você já ouviu que desistiram de andar na presença de Deus por causa de uma coisa que escutou? Para mim e para você pode ser não muita coisa, mas para aquela pessoa foi muita coisa. Mas só que os dias de hoje, o adversário não está brincando. 40 aponta para aprovação, amadurecimento. O revestimento pelo Espírito Santo vem para nos amadurecer e nos manter firmes. Tá com o teu pezinho no chão? Vamos fazer um teste. Pega o teu pezinho direito, dá uma batidinha assim, ó. Dá uma batida mesmo. A não ser que você esteja com problema de coluna. Não bate não, pelo amor de Jesus, senão a pastora vai me pegar. Sabe o que você fez agora? Lembrando do que significa firmeza. Lembrando do que significa firmeza. Firmeza aponta para empenho de todas as minhas forças para eu ficar de pé. De pé. O dia da provação, ele vem
para nos derrubar, mas o revestimento pelo Espírito Santo vem para nos manter firme de pé. Para acelerar, hoje o relógio está comendo meu fígado. O revestimento pelo Espírito vem para nos dar poder para fazer o serviço de Deus. O revestimento pelo Espírito de Deus, ele vem para nos preparar e precede uma limpeza espiritual. Por quê? Abre lá, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2. Verso 38. Pedro respondeu: arrepende-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, ou seja, o revestimento pelo Espírito, ele precede a transformação do que eu sou de dentro para fora. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 19. Capítulo 10, verso 19 e 20. Capítulo 10, verso 19, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, ou seja, Simão Pedro, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O revestimento pelo Espírito, ele vem para nos dizer: olha, estou mandando reforço para você. Estou mandando reforço para você, tá? E você vai por esse caminho. Você vai por aqui. Não vai por onde você quer ir, não. O revestimento pelo Espírito, ele nos diz qual caminho nós devemos andar. Quando nós estamos revestidos pelo Espírito, nós não andamos mais pelos nossos caminhos. E o que significa andar pelos nossos caminhos? É fazer aquilo que eu quero dentro daquilo que eu vejo. Eu vejo isso. Eu vejo esse corredor. Vou passar pelo meio dele. Eu quero passar pelo meio desse corredor. Mas aí eu sou revestido pelo Espírito. E na hora que eu penso isso, o Espírito de Deus, ele automaticamente já me sinaliza: olha, espera um pouco, porque estão vindo 2 homens de Deus aí, estão vindo 2 mulheres de Deus, está vindo um enviado do Senhor, e vai te ajudar por onde você tem que caminhar. O Espírito Santo, ele vai ser responsável por esclarecer quem Deus envia e é o meu auxílio no meio da caminhada. O revestimento pelo Espírito, ele faz, sabe o quê? Olha, precisa você andar sozinho mais não, porque além de você estar revestido por mim, o Senhor enviou reforço. O Senhor enviou reforço para você hoje em nome de Jesus. Ele enviou reforço para você lá na sua casa. Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Levanta sua mão, aponta para sua casa. Aponta para sua casa. Se você não sabe a direção, fica tranquilo, levanta a mão para o céu, porque Deus está vendo, Ele sabe onde é a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Ele nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. E nessa hora, enquanto eu estou aqui,
esse mesmo Espírito está trabalhando lá na minha casa, fazendo obras poderosas, sobrenaturais, curando, salvando, libertando, transformando, convencendo, convertendo, limpando corações, tirando ódio, tirando tristeza, tirando mágoa, tirando ressentimento, tirando briga, tirando contenda, tirando tudo que não provém de ti, tirando enfermidade física da alma, fazendo o que eu não posso nessa hora, enquanto eu estou sendo revestido por esse Espírito aqui. O Senhor está trabalhando lá também. E eu creio que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor envia reforços lá na casa dos meus irmãos agora. Envia reforços em nome de Jesus, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos assim porque cremos em Ti, em nome de Jesus, amém. O ser revestido pelo Espírito Santo, ele controla os nossos movimentos. Por isso que a Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida, ou seja, o dia a dia que agora eu vivo, tudo que eu passo no dia a dia, tudo que eu apanho no dia a dia, tudo que eu sofro no dia a dia, tudo que eu tenho que superar no dia a dia, eu já não vou mais andar pela vista. Não vou mais ser guiado pela minha carne, mas vou ser guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Tem um material que a gente está preparando sobre escatologia, e nesse material a gente fala sobre o exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? Exoesqueletos são estruturas de revestimento ou armaduras que tornam ou podem tornar aquele soldado ou aquele investido ou revestido por essa armadura, torná-lo 100 vezes mais forte. Exoesqueleto é uma tecnologia que envolve genética, mas ela tem uma função, tem um propósito: é revestir os soldados do anticristo. E abrindo um parênteses, todo filme de ficção que você e eu vemos, que eu gosto muito da Marvel, desculpa, fazer o quê, né? Os Vingadores, eu tenho um parceiro ali, a gente fecha juntinho, Capitão América, Hulk, o Homem de Ferro, está se escondendo. Mas quando a gente vê a figura do Capitão América, aquilo ali já é uma alusão que está sendo feita ao que virá no futuro. Homens indestrutíveis. E quando a indústria cinematográfica investe nesses filmes, poderes também se valem desse investimento para analisar, para fazer um levantamento de qual vai ser a aceitação da humanidade. Se a humanidade vai achar normal, se vão ter pessoas que vão desejar esse superpoder, ou se vai haver rejeição. E quando eu li isso, eu preparando material, e não está nem na metade ainda, porque é muita informação, muito detalhe. E aí eu falei, caramba, pior que realmente. Exoesqueleto, revestimento por fora. Mas olha só, o contraditório. Se o anticristo se prepara, ou se preparará, porque o anticristo vai ser uma manipulação do próprio Satanás, para tentar tomar e destruir definitivamente a igreja nos últimos dias, ele prepara um revestimento de fora para dentro, 100 vezes mais forte.
Mas o Espírito Santo e o revestimento pelo Espírito nos torna imbatíveis, é de dentro para fora. É de dentro para fora. E não é 100 vezes mais. Não é 100 vezes mais. É infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos, porque é o poder de Deus que em nós opera através do revestimento do Espírito Santo. E eu falei assim, caramba, cara. E eu confesso a você que eu tenho dificuldade às vezes de montar estudo, irmão. Sabe por quê? Eu tô lá pesquisando, daqui a pouco eu paro em uma referência, eu fico 1 hora, 2 horas nela, e volto. E aí aquele objetivo que eu tinha naquele dia de preparar aquele tópico, já vira para o outro dia, porque eu fiquei naquele dia só em uma referência. E viajo, Senhor, olha como é. Então, para você que está aqui hoje, nesse propósito de ser revestido pelo Espírito Santo, tenha certeza que você não está sendo revestido para pouca coisa. Você está sendo revestido para o ganho de uma grande batalha, que não será travada na terra, será travada nos céus. Será travada nos céus. E quem não estiver revestido pelo Espírito Santo será destruído para a eternidade. Mas Deus não nos fez para a morte, nos fez para a vida eterna em Cristo Jesus. Seja revestido pelo Espírito. Seja revestido. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30. Enquanto eu já queria convidar o Ministério de Louvor para me ajudar. Por favor. Efésios, capítulo 4, verso 30. Enquanto você procura aí, vou botar uma água aqui. Efésios capítulo 4, verso 30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da o revestimento pelo Espírito Santo. Ele é o selo para o dia da redenção, a qual nós esperamos. Então, além do Espírito Santo nos revestir para o dia a dia, quem é professor aí? Levanta a mão, por favor. Só a Camila? Ah, eu só. Eu já. Vamos lá. Vou ter que voltar um pouquinho, tá? Eu vou ter que voltar um pouquinho. Quem lembra do mimeógrafo? A Kátia lembra. Gente, quem não lembra do mimeógrafo? Pega o papel carbono. Tá torto, vai rodar a prova torta. Roda a folha. Quantas cópias? 50 alunos. 1, 2, 3, 4. E aí? Ali, a gente vê uma marca. Está marcado. Está selado. Está marcado. Está selado. E depois que marcava, que rodava a folha da prova no mimeógrafo, ninguém tirava. Manchava, né? Ficava mais marcado ainda. É igual o crente quando quer fugir da presença de Deus. Quando ele está lá no mundo, tem um que olha assim e fala assim:
Meu irmão, sai fora daqui, porque eu te conheço. Você não é desse lugar não, você não é dessa terra não. Você é marcado pelo o selo de Deus. Você é marcado pelo selo do Espírito. Você não é dessa terra, você é da pátria celestial. Então volta para casa. Volta para casa, tu não é daqui não. Ele traz o selo para o dia da redenção. O revestimento do Espírito Santo vai fazer, sabe o que? Chegar no grande dia, bater a porta. Bater uma porta. Claro que não vai ser uma porta desse tamanho, tá, irmão? Por favor. Bater a porta lá. A fila. Igual a fila da unção de quarta-feira. A gente lembra. Faz a fila aí, irmão. Vamos para o momento da unção. Seu nome? Peraí. Não. Eu não estou perguntando seu nome. Estou falando para você esperar que eu vou conferir teu nome no livro da vida. Vou conferir teu nome. Peraí. Ó, teu nome está aqui. Então significa que você é selado. Pode entrar. Próximo. Ó, teu nome está aqui. Então significa que você é selado pelo Espírito Santo. Pode entrar. O pequeno, o grande, o que sabe cantar, o que não sabe, o que ora, o que prega, o que fica na portaria, o que serve a água, o que toca. Teu nome está aqui? Está aqui. Pode entrar. Ai, cheguei atrasado, peraí. Teu nome não está aqui não. Não, mas não pode, não sei o que. Não, teu nome não está aqui. Mas bota o meu nome aí, bota o meu nome aí agora. Não dá mais. O tempo do revestimento do Espírito foi lá atrás. Agora é viver o resultado do revestimento pelo Espírito. Entra para as bodas do Cordeiro.